sou a Jéssica e esse é o canal Leitores em Crise e chegou a hora de eu trazer aqui para vocês as minhas leituras do mês de março. Mas antes de começar com essa pequena grande lista, eu gostaria de deixar aqueles recadinhos de sempre aqui para vocês. Eu sei que vocês já estão acostumados, mas não custa relembrar para quem está chegando por agora. Deixe o like aqui no vídeo se você está gostando desse tipo de conteúdo, se inscreva aqui no canal se vocês ainda não forem inscritos e seja muito bem-vindo quem está chegando por agora aqui no canal. Ative o sininho de notificação para você ficar sabendo quando tem vídeo novo aqui no canal. Na descrição fica todas as nossas redes sociais para vocês nos acompanharem por lá também, tá? E também tem o nosso link de compra da Amazon. Se vocês se interessarem por qualquer um dos livros mencionados aqui nesse vídeo, você pode adquirir através desse link. Vocês não vão pagar nada a mais por isso e nos ajudam com uma pequena comissão. Mas vamos logo então ao que interessa, porque março foi um mês muito bom de leituras para mim. E eu não vou dizer em relação à nota, classificação dos livros, mas sim em quantidade. Foi o mês que eu fiquei de férias, então eu consegui otimizar o meu tempo para ler mais, apesar de que eu também li bastante no trabalho, mas enfim, eu consegui ler bastante, eu consegui cumprir a minha TBR e acabei lendo um livro a mais. No total foram 11 livros, sendo desses 11, 2 novelas, mas que juntando dá um livro pela quantidade de páginas. Então, é isso, não estou roubando, tá? Na quantidade. Eu vou então aqui falar um pouquinho sobre o livro, a minha nota, não vou prometer não me estender tanto, né, porque afinal são bastante livros, eu não quero que esse vídeo fique enorme. Eu li tanto livro físico quanto e-book nesse mês, mais livros físicos do que e-book, é uma coisa que eu preciso melhorar ainda, mas é que assim, a sensação de ter um livro na mão, folhear as páginas, pra mim ainda é indescritível melhor do que ler o e-book, mas na academia, enquanto eu faço cardio, o e-book tá sendo uma mão na roda. O primeiro livro que eu li esse mês, então, foi A Dor do Meu Segredo, da Robin Giggel. Foi um livro que eu acabei dando 5 estrelas, que eu gostei muito, olha o tanto de coisa que eu marquei. Ele foi o livro sorteado do mês de março também para fazer a leitura, então eu resolvi já pegar ele por primeiro e começar a fazer a leitura. Era um livro que eu tava muito receosa de fazer a leitura nesse momento, porque eu achava que ia ser um livro triste e não que não foi, né? Achei que seria uma temática pesada, pelo assunto que ia abordar, pesada que eu digo assim, de muito carregada, de injustiça, né? Então assim, eu fiquei bem receosa, mas esse livro me surpreendeu bastante. Aqui nós vamos abordar um tema muito delicado hoje na sociedade e que precisa ter mais visibilidade, mas aqui nós vamos ter duas protagonistas trans, tá, nessa história. Uma delas é uma mulher trans negra, prostituta, e a outra é advogada criminalista. A Charisse, ela foi acusada de assassinato e a Erin acaba sendo designada para defendê-la, tá? E nesse livro a gente vai ter muitos parâmetros, muitas comparações. Já começa a realidade entre as duas, né, a Erin e a Charisse, porque apesar delas estarem passando pelo mesmo processo de transição, a diferença da classe social entre elas também já é um fator predominante na história, porque apesar delas estarem passando pelo mesmo processo de transição, delas estarem indo para o mesmo caminho, a classe social delas já é um abismo enorme, porque enquanto a Erin conseguiu passar por todo o processo, fazer as cirurgias que precisava, ter o acompanhamento que precisava para essa transição, a Charisse, ela não tem nada disso, porque ela é de uma classe social mais pobre. Então ela tá indo meio que aos trancos e barrancos, ela não consegue fazer os tratamentos corretos, os procedimentos corretos para que ela consiga fazer essa transição. E aí entra a sociedade no meio, porque a sociedade, todos os lugares que a Charisse passa, tanto na detenção, na prisão, os advogados de acusação, promotores, juízes não conseguem ver a Charisse como uma mulher trans, acreditam que ela estava enganando todo mundo, se vestindo de mulher, como se ela fosse apenas uma travesti, para enganar, para conseguir atrair o cara que morreu e matá-lo. Então, assim, tem todo esse pré-julgamento também, não tanto só com a Erin, mas também pela Charisse.
E a Eren, ela luta muito para que a Charlize seja tratada como ela realmente é, como uma mulher, para ir para uma prisão feminina, para que ela não fique no meio dos presos dos homens, né? Porque ela está correndo sério risco de vida onde ela está presa. Só que as autoridades não enxergam isso, não querem dar, porque acham que seria um privilégio e, assim, é um absurdo. O único problema, que é o maior problema dessa história, é que a pessoa que morreu nada mais é do que filho de um político muito influente daquele lugar. E aí a gente vai vendo a sujeira que acontece por trás disso, porque a gente sabe o que realmente aconteceu na hora que a gente tá lendo, a gente vai entendendo o que realmente aconteceu e a gente vai ver as tramas, a corrupção acontecendo aqui e ali para tentar livrar a cara desse político. Então a gente vê muita sujeira acontecendo, injustiça, irregularidades, só que no meio de tudo isso a gente tem que confiar de que vão ter pessoas justas para julgar, para avaliar o caso, e a gente começa a pensar que vai dar tudo errado, que elas não vão conseguir, que os obstáculos vão ser muito grandes, mas no final das contas, o que fica aqui é um grande ensinamento para todo mundo, para o leitor, para as protagonistas desse livro, a gente acompanhar a dor delas, a trajetória de vida delas, o futuro que elas escolheram e o que elas querem seguir. Assim, foi muito importante para mim pegar esse livro e ler e conhecer essa história. Eu fiquei com muita raiva em muitos momentos de tanta sujeira e corrupção que tinha aqui nesse livro. E pensar que isso acontece no nosso dia a dia, que isso acontece na nossa realidade, que não tá tão longe de ser verdade tudo isso, essa sujeira. Então, assim, vale muito a pena a leitura desse livro, eu recomendo. Ele não é um livro que eu ouvi muita gente falando sobre, na verdade eu acho que eu não vi ninguém do meio falando sobre esse livro, mas eu recomendo, eu acho que é, assim, necessária a leitura desse livro, tá? O segundo livro, eu vou deixar a capinha aqui porque eu li em e-book, foi Atraída por um Highlander, da Maya Banks. E esse livro, eu dei bem 3 estrelas para ele. Eu estava, tipo, muito animada para fazer essa leitura. É um livro antigo já, faz muito tempo que foi lançado, acredito que nem tem mais fisicamente para vender. E eu tava muito na expectativa, porque eu não leio muitas coisas sobre Highlanders, então eu falei assim, vai ser a hora de eu ler e eu gostar da história e tal, um romance de época. Só que eu acho que essa história, ela não envelheceu nada bem, tá? Ela tem muitos problemas e, apesar de sim, eu gostei muito do contexto, mas eu achei que poderia ter sido tratado de formas melhores. Mas também, por ser um livro bem antigo, não que justifique, né? Obviamente nada justifica, mas foi escrito muito lá atrás, então hoje acredito que a autora já teria usado meios melhores de contar essa história. Mas a gente se utiliza, né, da desculpa de que é uma história que se passa séculos atrás, onde a sociedade era isso, onde a sociedade era aquilo. Mas eu acredito que, como hoje muitas autoras de romance de época conseguiu trazer uma linguagem atual para os livros, eu acho que ela também poderia ter feito dessa forma, tá? Aqui a gente vai ter frases e momentos muito machistas e de submissão da mulher, então isso foi uma coisa que me incomodou muito aqui nessa história, tá? E apesar da protagonista sempre bater de frente, levantar a cabeça e questionar e discutir e falar não e se impor, eu ainda acho que o protagonista masculino teve muitas frases e momentos questionáveis ao longo do livro, tá? Aqui a gente vai acompanhar a história da Meirin. Ela, no momento, ela vive num convento, meio que escondida de todo mundo, porque ninguém pode saber quem ela é e o que ela tá fazendo naquele convento. Porque, aparentemente, ela é herdeira de um reino, né? E aí ela vai assumir esse reino no momento certo, quando ela se casar com o pretendente certo. Ela acaba sendo sequestrada por um clã rival. E nesse meio tempo do sequestro, ela acaba cruzando o seu caminho com uma criança e acaba meio que defendendo essa criança dos seus raptores, né? Porque eles queriam meio que maltratar também essa criança. E de alguma forma eles acabam conseguindo fugir do castelo onde eles foram raptados, tá?
E aí eles começam a fugir e começam a andar pelos desertos, pelos espaços lá, não sei bem como explicar esse caminho que eles percorrem. E o tio desse garoto que estava em busca dele, obviamente, acaba encontrando eles no meio do caminho. E a Mayrin acaba indo junto com eles para casa deles, tá? E tanto o garoto prometeu proteger a Mayrin, como a Mayrin prometeu proteger o garoto, eles acabam meio que indo juntos para esse clã, que é o do Evan, tá? A Mayrin acaba meio que ficando a contragosto naquele lugar, porque ela precisa fugir, ela precisa voltar pro reino dela, para ela tentar ter alguma chance, né, de conseguir se salvar. Nesse meio caminho acontecem muitas coisas, muitos obstáculos, aí ela acaba casando com o Evan, formando uma família, porque o menino trata ela como se fosse uma mãe, o que é muito bonita a relação dela com o garoto e do garoto com ela. A relação também do garoto com o pai é muito bonita e tal. Eles acabam formando meio que uma família, mas aí acontecem muitos obstáculos, percalços, e brigas, e lutas, e raptos, e outros sequestros, e tentativas de fuga, e é toda aquela farofada de uma história. Enfim, a minha questão é essa. A história não é ruim, mas teve esses momentos que me incomodou bastante na leitura, e que eu acho que poderia ter sido trabalhado de uma forma melhor. O terceiro livro que eu li esse mês, então, foi Lições Inesperadas sobre o Amor, da Lucy Dillon. Foi um livro que eu dei 4 estrelas e já tenho um conteúdo sobre ele aqui no canal, um vlog onde eu marquei quanto que eu leio durante uma semana. E aqui nessa história a gente vai acompanhar a Ginny e o Dan, tá? Eles estão noivos e o livro começa no caminho para o casamento deles, onde a Ginny está acompanhada do seu pai. E ela meio que, no caminho, no trajeto do casamento, ela começa a se questionar se é realmente isso o que ela quer pra vida dela. E ela começa a ter dúvidas sobre a decisão de se casar. E o relacionamento deles aconteceu muito rápido, em menos de um ano eles estavam noivos e agora estão se casando. Eles não moravam na mesma cidade, então os encontros deles eram meio que não era diariamente, eram esporádicos enquanto eles conseguiam se encontrar. Então ela começa a ter dúvidas se é realmente isso que ela quer pra vida dela, se não tá acontecendo tudo muito rápido. E ela conversa com o pai dela sobre isso, né, no caminho, e o pai dela orienta, fala assim, olha, se não é isso que você quer, então senta, conversa com o Dan, repense melhor na situação, não vá viver uma vida de arrependimentos por ter se casado e não ter certeza de que era isso que você queria. Aí ela resolve então ligar para o Dan para falar, ó, não vá até o local do casamento porque a gente precisa conversar antes, só que ela não consegue esse contato com o Dan porque o telefone cai na caixa postal. Nesse meio tempo, então, o Owen, que é o padrinho de casamento deles, acaba ligando para ela e informando que o Dan sofreu um acidente, que é para ela ir até o local, né, para resolver as coisas. Quando ela chega lá, ela descobre que ele foi atropelado por um ônibus porque estava distraído mexendo no celular. E aí o mundo dela acaba, porque ela começa a se culpar por isso, né? Ela acha que ela foi a responsável por esse acidente, que se ela não tivesse mandado a mensagem para ele. Então ela se acha muito culpada por tudo isso que aconteceu. E aí então a gente vai ver ela se remoendo e fazendo muitas coisas que ela não faria, baseada nesse sentimento de culpa que ela tá sentindo. Ela começa então a viver a vida dela baseada no Dan. Então, ele tá em coma no hospital, né? E ela acaba pausando a vida dela para acompanhar, né, ele no hospital, junto com a mãe dele e com o Owen. Então, eles ficam nesse revezamento para ficar com ele. Nesse meio do caminho, né, a Ginny, ela acaba na casa onde eles iam morar juntos, né? E ela fala assim, mas aqui não é meu lugar, aqui era pra ser onde a gente ia morar. Será que tá certo eu ficar aqui nesse lugar, sendo que eu nem queria mais casar com ele, agora ele tá em coma. E ele só ia morar aqui porque ele ia trabalhar para essa família. Então, assim, ela acaba vivendo muitos questionamentos enquanto ela tem que lidar com a culpa que ela tá sentindo também sobre o acidente. A gente vai acompanhar muito ao longo do livro o amadurecimento dela, porque assim, ela não tem coragem
de expor o que ela tá sentindo, o que ela realmente pensa sobre tudo isso, que ela não quer se casar com o Dan, mas todo mundo pensa que eles são um casal perfeito, que eles foram feitos um para os outros, então ela não tem coragem de admitir que ela não quer mais casar e de que talvez tudo isso fosse culpa dela, desse acidente. Então, e a gente, o livro inteiro fica assim, fala, pelo amor de Deus, abre a boca para dizer o que você quer, o que você tá pensando, que você vai estar ao lado dele, mas que você não quer mais casar, que não é bem isso que você quer para sua vida e tal. E aos pouquinhos a gente vai acompanhando esse amadurecimento dela, o que me deixou um pouco triste, né, com essa história, que não me fez dar 5 estrelas, foi como foi tudo resolvido, essa questão entre ela e o Dan. Porque quando ela finalmente toma coragem de sentar com ele e conversar, e a gente fala assim, agora vai ser a redenção dela, ela finalmente criou coragem, acontece uma outra situação que apaga todo o crescimento dela, sabe? Então eu achei que, tipo, foi uma falha ali que não me agradou muito como finalizou essa história. Aí o próximo livro foi mais um 5 estrelas do mês, que é o casal que mora ao lado da Shari LaPena. Olha o tanto de coisas que eu marquei nesse livro. Ele é um thriller e eu posso dizer assim que eu acho que eu amo tudo que essa mulher escreve. Já é o segundo livro que eu leio dela e eu simplesmente adorei a história. Eu não consegui parar de ler. Eu comecei a ler à tarde, né, do dia, e eu só não terminei no mesmo dia porque eu falei assim, não, eu preciso ir dormir, porque senão eu terminaria no mesmo dia esse livro, porque é uma escrita que te prende, você termina um capítulo e já quer saber o que vai acontecer no próximo, porque tem essas conexões. Então, assim, e é uma escrita fluida, e apesar desse livro ter uma fórmula que eu acho meio chata nos thrillers, mas eu achei que aqui foi trabalhado de uma forma muito inteligente, porque a história não acaba aqui, não é só uma conclusão, né? Acontece muito mais coisas depois. Eu achei que foi perfeito, tá? Aqui a gente vai ter a história de um casal que tá com uma bebezinha de 6, 7 meses, se eu não me engano, e eles são convidados para um jantar na casa dos vizinhos, porém a vizinha pede para que eles não levem a criança porque ela não gosta muito de crianças. A mãe, ela fala assim, melhor não, a gente não vai, né? Como se a nossa filha não é bem-vinda, por que a gente tá indo e tal? E o marido meio que acaba insistindo, falando que não tem problema, que eles levam a babá eletrônica e a cada meia hora eles vão lá e ver a menina pra ver se ela tá bem e tal. Então a mulher acaba meio que cedendo, porque também a protagonista aqui, a Anne, ela teve uma depressão pós-parto, ela teve momentos muito difíceis, né, depois do nascimento da filha, e ela acha que ela tá meio que sendo um peso, né, pra ela e pro marido, então ela acaba cedendo e eles vão pra esse jantar. E até então as coisas estavam indo relativamente bem, a cada meia hora eles iam, viam a menina tava bem, dormindo e tal, apesar de que a Anne, numa das vezes, acaba meio que tendo um colapso nervoso, chorando e tal, por conta de algumas situações. Ela tem certeza de que a sua vizinha está dando em cima do seu marido e que o seu marido está correspondendo. Então, assim, tem vários fatores ali nesse jantar que acontece que deixa a Anne um pouco assim, triste, tipo, meio que realmente depressiva por conta de tudo que tá acontecendo. Até que chega um momento que ela vira e fala assim, não, vamos embora, né, porque já é muito tarde, a gente tem que voltar pra casa. E quando eles voltam pra casa, a menina sumiu, não está mais no bercinho dela e ninguém sabe o que aconteceu. Então, a partir daí, a gente vai acompanhar os desdobramentos dessa história para tentar descobrir o que aconteceu com esse bebê. A partir do momento, então, que essa bebê, ela some e aí a polícia é acionada, o detetive que assume o caso, ele meio que coloca ali como suspeito os próprios pais da criança, né? E chega até meio que acusar a mãe de ter matado a filha por ela ter passado por esses episódios de depressão pós-parto. E a gente vê que a Anne, ela é muito influenciada, até mesmo ainda, pela sua mãe e seu padrasto. Meio que a tratam como se fosse uma criança que precisasse intervir em todos os momentos, em todas as decisões. E a gente vê que o Marco, ele tem um problema muito grande com o seu sogro, né? Que
Parece que tudo o que ele faz, o seu sogro desaprova, fala que ele não é competente o suficiente para conseguir as coisas. Então, além do sumiço da bebê, a gente vai acompanhar muito esse drama familiar, né, entre a Anne e o Marco e os pais dela. E aqui a gente tem aquela fórmula de que a gente descobre, né, o responsável pelo sumiço da criança logo na metade do livro. Porém, o que eu achei que ia complicar, ia falar assim, nossa, mas agora vai ficar tão chato, porque até o final a gente só vai saber como que aconteceu. Não, acaba acontecendo muito mais desdobramentos, muito mais plots no final do livro, que a gente fica assim, meu caramba, no final das contas o culpado do sumiço da criança é só uma gotinha de água no meio do oceano, porque tem muito mais coisa por trás disso. Então é isso que deixa a escrita, o livro muito interessante e que prende a sua atenção do começo ao fim. Então realmente vale muito a pena, é um dos livros que eu gostei muito de thriller desse ano e que deixa aqui a indicação de leitura para vocês. Agora eu vou falar duas leituras juntas, tá? Que é Uma Chance para o Amor e O Presente Inesperado, da Tessa Dare, tá? Eles são duas novelas da série Spindle Cove. Para O Presente Inesperado, eu dei nota 3,5 e Uma Chance para o Amor, eu dei nota 4, tá? Esses dois livros, na verdade, são duas novelas. Nessa série Spindle Cove, além dos livros, tem essas novelas no meio, né? Eu acho que são 3 no total, que é a Bela e o Ferreiro, e esses dois. E aqui a gente vai conhecer a história de dois casais que eles meio que já se conheciam previamente, tá? E eles vão meio que se resolver agora em Spindle Cove. Eu não vou falar muito sobre o casal, sobre a história, porque é spoiler, porque o livro é muito curtinho, então qualquer coisa que eu fale, eu já vou estar denunciando o que vai acontecer aqui. Mas são casais que já se conheciam e que tiveram algum problema que fizeram eles se afastarem. E agora eles vão se reencontrar e então se resolverem, né? E finalmente dar uma chance pro amor deles. Essa série é uma série que eu gosto muito de acompanhar, eu adoro fazer a leitura dela. Falta acho que 2 livros só para eu finalizar e eu não vejo a hora. O próximo livro foi A Jogada do Amor, da Kelly Kindling. Esse livro eu dei 3,5 estrelas. Foi um livro muito rápido de ler, eu li ele também em um dia. É um livro bem gostosinho, assim, bem fluido. Olha o tanto de coisas que eu marquei. E aqui a gente vai ter uma história que se passa, né, no esporte. A gente vai ter uma jogadora de basquete com uma animadora de torcida. E me incomodou um pouco nesse livro, por ter dado nota 3,5, foi porque eu acho que também não tô muito na vibe, né? Elas estão no ensino médio e aí entra todos aqueles questionamentos de adolescente, aquelas atitudes que hoje a gente já na casa dos 30 mais, a gente já acha tipo, ai, não acredito que ela tá fazendo isso, que é tão infantil essas atitudes, que condiz com a idade que elas estão, mas pra gente já deixa um pouco cansada desse tipo de coisa, tá? Aqui então a gente vai ter a Scott, que é a jogadora de basquete, e a Irene, que é a líder de torcida. Vamos ter um Enemies to Lovers e um namoro falso, tá? A Scott, ela acabou de terminar um relacionamento e ela ainda está sentindo muito a perda dessa namorada. Então, ela se questiona, ela ainda não superou, ela quer entender o que aconteceu, ela não aceita que as pessoas falem mal da ex-namorada dela, porque realmente a ex-namorada dela, tipo, é um pé no saco. Porque ela ainda tá muito, assim, enredada, né, no sentimento que elas tinham, ela ainda gosta muito da ex. E aí, isso foi a parte mais chata pra mim do livro, porque apesar das coisas estarem caminhando para um resultado positivo, ela fica muito presa ainda na ex-namorada dela, ela não consegue superar, e aí ela acaba colocando em risco tudo que ela conseguiu, o que ela conquistou, o que ela tá conseguindo para ela por conta dessa paixãozinha, que eu acho que é mais uma obsessão do que amor em si. Mas aqui ela começa meio que um namoro falso com a Irene, em benefício, né? Mais em benefício para ela do que para Irene, porque ela acredita que fingir um namoro com a Irene vai trazer mais gente pros jogos dela, vai ter mais visibilidade, elas vão conseguir alcançar mais coisas no jogo se
a Irene participar, frequentar e tal. Então vira meio que um namoro falso por conveniência, assim, né? Pra que elas consigam alguma coisa. Só que a gente vai percebendo que no meio desse caminho as duas começam a ter sentimentos uma pela outra. A Scott e ela começa a entender um pouco mais a Irene, tudo que a Irene passou e passa até agora, né? Porque a Scott sempre foi assumida, a Irene meio que não é, né? Então é uma surpresa para todo mundo o que vai acontecendo entre elas, então elas têm que passar por esse momento de descoberta juntos e tal. É uma história bem gostosinha de ler. O que realmente me incomodou foi essa questão da indecisão da Scott com relação à ex-namorada, que ela toma decisões e atitudes muito infantis, até mesmo para a idade dela. Então, por isso a minha nota 3,5. Mas eu achei que foi uma história muito boa, assim, né? Pra gente acompanhar toda essa trajetória das duas protagonistas, os sentimentos dela, os momentos de dúvida e de se mostrar superior em vários momentos, né? E enfrentar realmente o julgamento das pessoas, né? Principalmente dos outros colegas de escola, que é o mais difícil para elas no momento. Então, assim, é uma leitura boa, bem gostosinha, dá pra fazer tipo um domingo que você não tem nada pra ler, pegar esse livro e ler rapidinho. Depois, dando continuidade a uma das séries que eu faço a leitura, eu peguei Lealdade Mortal, da Nora Roberts, e esse livro eu dei nota 3,5 pra ele também, porque de todos que eu li até agora eu achei o mais parado, o mais tranquilo, sem muitas emoções ao longo da leitura. Aqui a gente vai acompanhar 2 casos de assassinato no começo da história e que a gente, ao longo dela, vai saber se eles estão interligados ou não, tá? Então a Ivy começa meio que investigar os 2 casos ao mesmo tempo. A gente vai lidar aqui com um grupo terrorista que já existiu no passado e meio que tá voltando à atividade agora, né? Como se fosse uma seita. E ela tendo que entrar nesse meio e resolver. E é o que eu falei, de todos, eu achei esse o mais parado. Sem muita emoção, porque todos a Ivy vai e entra em luta e não sei o que, não sei o que lá, e tem desavença com meio mundo dos personagens, e aqui não, eu achei que foi muito tranquilo. Então, assim, a gente que tá acostumado com esse ritmo frenético dos livros da Nora Roberts, a gente acaba meio que ficando assim, nossa, mas só isso. Mas, em todo caso, a história é muito boa, o relacionamento dela com o Rourke sempre melhor, e assim, não tenho que falar muito da série, eu adoro tudo o que a Nora Roberts escreve e o caminho que essa série sempre leva, né? Porque cada livro é um caso diferente, então eu achei que manteve o padrão, mas eu esperava um pouquinho mais de acordo com o que vem acontecendo nos livros anteriores. O 9º livro da lista, eu vou deixar a capinha também aqui pra vocês, foi Conselheiro da Máfia, da Kel Costa. Foi um livro que eu dei 4 estrelas e teve motivos para ele não ter sido 5 estrelas, porque eu gostei muito da história. Aqui nesse livro a gente não vai ter o problema com a idade dos personagens, porque são personagens completamente adultos, tá? 40 a mais. E formou-se um casal muito inesperado nessa história, o que me surpreendeu e eu gostei muito, 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 muito do caminho que levou, do casal. Me surpreendeu e eu amei acompanhar a história dos dois. Né, a gente vai acompanhar a história do Carlo, que é o conselheiro, né, da máfia lá e tal, a máfia italiana, só pra tudo. Eu já gostava muito dele no primeiro livro e poder acompanhar agora a história dele nesse livro foi maravilhoso. E o par romântico dele, eu não vou falar porque quem for ler tem que descobrir por si só, porque realmente é muito bom. Só que, como no primeiro livro teve o problema da idade, nesse livro também teve um outro problema que eu achei um pouquinho até pior e que eu acho que não teria necessidade de ter nesse livro, tá? Tem algumas cenas que acontecem nesse livro que não precisaria ser descritivas, né? A gente entende que está dentro do contexto da história o que aconteceu com essa personagem, mas elas não precisavam ser detalhadas, podiam só deixar subentendido, aconteceu isso com ela, pronto. E não narrar e detalhar e descrever as cenas, tá? Principalmente porque acontece com uma pessoa,
adolescente, menor de idade. Então, esse foi o meu problema com o livro e eu acho que é o meu problema com a série em si. Falta o último livro, mas, né, enfim. Aqui a gente vai acompanhar uma das máfias italianas, né, toda a cadeia de comando, eles resolvendo as questões, os problemas. E é um livro muito fluido, uma escrita muito fluida, a gente lê muito rápido, né? É um livro de 600 páginas que, tipo, você consegue ler em 2 dias no máximo, porque você se vê presa e com a atenção focada ali no livro, porque realmente eu acho que a Raquel Costa, ela escreve muito bem, te prendendo a atenção do começo ao fim. Porém, tem essa questão no livro e me incomodou, tá? Esse momento do livro me incomodou bastante. Então, é isso, foi esse o meu questionamento com essa história. E agora vamos ver o último livro. Não sei a sinopse, não li, então não sei de quem que vai se tratar a história. Mas, se seguir o rumo do primeiro e do segundo, eu acho que eu vou concluir a série de uma forma positiva, apesar desses pormenores, tanto do primeiro quanto agora do segundo livro. O penúltimo livro... Uma bomba, gente. Uma bomba. Não queria estar falando isso aqui. Eu queria ter amado o livro, mas infelizmente não funcionou pra mim. Que foi A Pequena Livraria dos Corações Solitários, da Anne Darling. Gente, que livro ruim. Ruim. Péssimo. E eu queria muito ter gostado. Eu tava com muitas expectativas sobre esse livro, de ser aquele romancezinho de aquecer o coração, leve, que eu ia me apaixonar pelos personagens, pela história. Mas eu nunca vi uma escritora conseguir escrever 2 protagonistas tão insuportáveis e chatos em suas particularidades como aqui nessa história. E assim, a única coisa que me prendeu e que me prendeu não, né? Que me fez ir até o final desse livro foi o fundo da história, que era de fato a livraria e como ela seria salva, tá? Aqui a gente vai ter a história da Pose e do Sebastian. O Sebastian é neto da dona dessa livraria, que acabou falecendo e deixou a livraria para a Pose. E aí a Pose agora ela vai ter que se virar nos 30 para conseguir reerguer essa livraria, salvar, porque afinal de contas tá quase entrando em falência, porque é aquilo que a gente já sabe que tá acontecendo no mundo atual, né? As livrarias estão cada vez mais sofrendo com a era digital, com as vendas online, então as livrarias estão, né, nesse perrengue, e aqui acontece isso também. Então a Pose ela precisa tomar uma atitude para reerguer essa livraria, para decidir o que ela vai fazer para conseguir salvar. E o Sebastian é o neto mimado, né, dessa senhora que deixou a livraria para ela, e ele é insuportável, arrogante, chato, sabe? E a Pose, ela desculpa, mas ela é uma covarde. Porque assim, as coisas estão acontecendo, ela tem a ideia para salvar a livraria, porém tudo que ela precisa fazer, ela não tem coragem de fazer. Ah, mas eu tenho que fazer isso agora? Ah, mas eu não posso deixar para fazer isso amanhã? Ah, a gente não pode pensar melhor? Então ela não quer tomar decisões, sabe? Ela não quer ter a responsabilidade para ela, sendo que é isso que vai salvar aquele lugar. Em contrapartida, o Sebastian acha que tem a ideia perfeita para salvar o lugar e começa a decidir as coisas pela Pose. E ela também não tem a coragem de falar para ele, não, a gente não vai fazer dessa forma. Já foi decidido que vai ser disso e a gente vai fazer dessa forma. Então ela começa a fazer as coisas tudo escondido, engana um, engana outro para que as coisas sejam feitas do jeito dela, mas aí ela não quer desagradar o Sebastian. Então assim, sabe, é o livro inteiro essa coisa chata de personagens que não conseguem decidir nada, enquanto um decide tudo pela outra, não deixa a outra falar, não deixa a outra decidir as coisas, ela não tem coragem de brecar e falar não, sabe, de se impor. Então assim, no final das contas, sabe, não rolou pra mim. Eu só continuei o livro pra saber como que ia se resolver toda essa questão da livraria, se ela ia conseguir salvar a livraria. E também por todo o ambiente de livros e arrumação, tem várias referências sobre escritoras atuais, escritoras antigas, escritoras que eu amo ler, tem aqui nesse livro. Então assim, realmente foi só isso que me manteve, mas ele foi um grande 2 estrelas
e só foi 2 estrelas por conta da livraria e não por conta dos protagonistas. E finalmente, para finalizar esse vídeo, o último livro do mês foi O Marido Ideal, da K.M. Mendes. Vou deixar a capinha dele aqui na tela, porque eu li em e-book também. Foi o livro que eu dei 3 estrelas. Março não foi um mês de livros muito bons, com notas boas, mas não é que a história não seja boa, só não me conquistou, tá? Aqui a gente vai ter um jogador de futebol americano e a maior fã do time que ele joga, que é o Giants, e, né, que é a fã número 1 do Giants aqui, e a gente já sabe onde que vai dar essa história. O quarterback, né, que é o nosso protagonista, ele tá passando por aquela fase em que ele não tá jogando muito bem, ele não tá conseguindo levar o time para vitórias, né, se comprometer. E a protagonista, ela acha que o problema de tudo isso é porque ele é galinha, ele tá preocupado mais com a vida particular dele, festas, isso e aquilo, relacionamentos, do que de fato com o time. Então ela meio que começa a cobrar, né, porque ela é a líder, né, do grupo de torcida, né, do Giants. Então ela meio que começa a cobrar do time decisões a respeito do quarterback, né? Tipo, se ele não tá correspondendo, tirem ele, deixem isso para outras pessoas que estão melhor. E eles acabam meio que se conhecendo, que ela ganhou uma promoção de um serial que ela poderia ir assistir o Super Bowl, né? E ela acabou indo no mesmo avião que o time e tal. E eles meio que acabam tendo já um primeiro contato bem cheio de animosidade entre eles e tal. E um ano depois eles meio que acabam se reencontrando. E ela trabalha num restaurante, né? Porque o sonho dela é ser chefe de cozinha. Então ela entra no restaurante para trabalhar lá com a intenção de ir crescendo lá dentro e tal. E ela meio que acaba se reencontrando com ele. E eles engatam num namoro falso para que ambos consigam o que quer, entendeu? Ele, para que melhore, né, a imagem dele, né? No final dos contos, eu estou namorando, série, papapá. E para ela, para que ela consiga também a visibilidade que ela precisa, né, para conseguir as coisas, enfim. E aí nesse meio tempo a gente vai acompanhando, né, esse namoro falso deles, cheio de contrato, de regras e disso e daquilo, que ele adora quebrar as regras. A gente percebe que meio que tem uma animosidade ainda entre eles, né, que ele é muito relutante em demonstrar qualquer tipo de sentimento para ela. Ela, apesar de a gente perceber que já está gostando dele, também acaba sempre criticando, arrumando um motivo para briga e tal. O que me incomodou muito nesse livro, que me fez dar 3 estrelas, porque apesar de ser um livro enorme, com 600 e poucas páginas, faltou desenvolvimento em muitos momentos da história. Exatamente naquele momento em que ele muda de um namoro falso para um namoro com sentimentos reais. Faltou um pouco desse desenvolvimento para chegar nessa fase. Eu fiquei assim, meio assim... Tá, então por conta dessa frase, agora ela sabe que ele ama ela de verdade e que ele não tá brincando. Então, tipo, esse foi, assim, o meu problema com esse livro. Mas em si, a história foi legal, eu gostei bastante. Bom, então é isso. Fico aqui, né, com as minhas 11 leituras do mês de março. Surpreendentes e outras nem tanto, né? Mas eu acho que o livro, a função do livro é isso, né? Gerar expectativas, quebrar as expectativas, nos surpreender, nos decepcionar, né? Cada livro ele vem com uma função na nossa vida. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o like aqui no vídeo. Comenta aqui embaixo quais livros vocês leram no mês de março, se teve um favorito, se não teve, nota baixa, nota alta. Deixa aqui, tá? Um comentário pra gente conversar. Eu vou ficando por aqui. A gente se encontra então no próximo vídeo aqui do canal.